Z2 mais 2. Bem-vindo, Daniel. Valeu. Bem-vindo, Gabriel. Daniel, Os cadê irmãos você? grande. Os irmãos grandes. Você sofreu muito bullying? Tinha alguma... Só Não, um pouco, bullying né? não, né? Não, mas Finha, tipo- o microfone dele não Não, tá mas longe? sempre rolava brincadeira com o nome, mas... Ó, microfone. Antes disso, você vai tomar uma bronca do Finha. Finha dá bronca. Boa, você que manda aí, ajusta tudo. Pode puxar pra você como se sente melhor, mas é tentar falar Tá. bem assim, de frente. Beleza, beleza. Boa, bronca dada. Qual que é o bullying? Mas que bullying com grande não é ruim. Grande, rapaz, sou Não, grande. que nem, tipo assim, a galera brincava, né? Meu apelido na escola a vida inteira foi cabeça. Tá vendo? Foi Começa cabeça. o bullying. E aí fica Gabriel Cabeça Grande. Aí começa. Pô, mas é mesmo, velho. Ele me deu o boné com o tamanho da cabeça dele. Já não cabia mais aqui. Mas eu brinco também, quando Não, a galera você não é mexia... cabeça grande, não. Ou que você era meio desproporcional quando você era era criança? desproporcional. E a gente vai trabalhando pra ficar por Vai igual, ficando né? cabeludo. Mas a gente brinca porque a gente é em 4 lá em casa, né? A galera acha que só sou eu e o Ah, Daniel. é? E a gente é em 4. E 4 Tudo homens. homem. Então a gente brinca Puta também. merda. Quando mexia com um, meu amigo, mexia com todos. Então, Você é o mais novo? eu sou o mais novo, o Daniel é mais velho. Ele é 11 anos mais velho que eu. Mas aí tem o Lucas e o Matheus que ficam entre a gente. Mas não, que não estão na empresa. Não, na frente da Mad, eu e o Daniel. Os outros acabam estando indiretamente, de algum jeito, né? Mas que tá na operação e que, enfim, desde o começo eu e o Daniel. E que empreendem só vocês dois, ou eles têm alguma coisa também? Putz, todo mundo já passou um pouco de tudo, assim, tipo... Hoje, quase nenhum, tipo, atua na área especificamente. Então, por exemplo, o Matheus era advogado e ele foi montar uma fábrica de avião nos Estados Unidos. Tipo assim, Caceta. o Lucas, ele era engenheiro ambiental, em determinado momento ele foi empreender, foi fazer gastronomia nos Estados Unidos e agora voltou para engenharia ambiental. Então, cada um também passou, Mas teve tudo uma trilha empreendendo. aí. Todos Tudo empreendendo, empreendedores. todo Seu mundo. pai também. Minha mãe brinca, ela fala assim, meu cabelo vai ficar branco, né? Porque os 4 empreenderam, então, tipo assim... Mas todo mundo naturalmente foi indo para uma área de empreender, De ter assim. algo próprio. O Daniel também é formado em Direito, né? Atuou como advogado um bom tempo. E hoje tá... E você é formado em quê? Eu fiz ADM. Ah, tá. Eu brinco, você eu já... tô mais dentro da área, assim, né? Porque eu fiz ADM. É nada, ele não sabia o que queria fazer e foi fazer É dele. isso aí, é isso aí. Igual E- eu. Mas seu pai empreende também? Não, Ou meu ele- pai é arquiteto. Meu pai é arquiteto. o pai dele Ah, é... Eu conheço o pai dele. É mesmo? Conhece. Conheço no Iron do o ano passado, né? Que Foi. o Dani fez o Iron e ele é meu paciente, aí eles estavam numa casa ali na Busa, aí eu fui lá. O pai dele que legal. fuma charuto. Boa. Ah, tipo o Vanderlei. Fuma charuto. É um charuto. entusiasta do charuto. É. Mas daí você conhece a família toda. E lá. era engraçado, porque o pai dele, ele contou, ele falou, eles estavam na Búzios, né? Então o pai dele falou, eu peguei uma cadeira de praia que tem aqui, eu coloco ali na avenida, Fica. sendo meu charuto, eu fico vendo o pessoal correr aqui, treinar todo o dia inteiro. Mas você fala disso, meu pai é uma figura, né? Ele é, eu brinco, meu pai ele não é o padrão de estilo de vida saudável perfeito, pelo contrário, mas ele sempre foi o incentivador, né? Vai lá, Ele faz vai lá, aí. vai embora. Aí agora tava no Teme Bem Paraty, cara, ele literalmente conseguiu pegar um restaurante que montou pra ele uma estrutura assim, tipo, que ele ficou, literalmente pegou a cadeira e ficou ali vendo a prova, tipo assim, de boa, de Levou o camarote, charutão? vendo, e levou o charutão dele. Que legal, cara. Então, eu falo, de alguma forma, todo mundo tá conectado. Da Boa. hora. Deixa eu trazer as boas novas, então. Vai. Aqui na Z2, a gente tem uns parça, assim, a gente gosta de trazer pra vocês o que a gente gosta de consumir. Então, na assinatura do mês de novembro, você terá um boost, 2 puxa. 2 boosts na sua assinatura. Nossa, você vem trazer as novas, você não tem a mínima ideia do que você tá falando. Não sabia que ele acabou de fechar com a Júlia. É, Não sabe a data, Não não sei sabe... quantos. Não sei, 2. né? Porque às vezes eu falo 2 aqui, aí, coitado, aí tem que botar 2 aqui, tá gastando dinheiro do rapaz, meu. E Pelo quais amor de Deus. serão? boa, a gente tá colocando no kit da assinatura aí dos 6 da Z2 o Citrus, que é o Bush Citrus, que é o lançamento agora que a gente teve Esse eu não conheço em mesmo. outubro. Eu tomei E os a 4, gente também já. vai trazer o Bush Guaraná, que, enfim, Excelente os eles dois. entram aí também num protocolo que a gente vai passar. Isso, uso. eu tava discutindo aqui com o Gabriel. Rituais e momentos de uso e hábito de consumo. Quando que é pra consumir o Boost? Então, essa Segredo. é uma boa pergunta, Segredo. né? É uma boa pergunta. Porque é o que a gente sempre fala. Existe um protocolo padrão pautado no desenvolvimento do produto, tá? Uhum. Mas o legal é que o produto ele também... Qual que é? Hoje são 4 bushes, cada um tem uma intensidade diferente a partir de 4 fontes energéticas diferentes. Então a gente tem 2 deles que tem a cafeína,
como fonte energética, além de outros micronutrientes, que é o cafeína e o citrus. Então, eles são muito recomendados como pré-treino. Então, né, antes de um treino, antes de uma prova, ou também numa estratégia de intratreino. E, obviamente, sempre associados aí com também os aportes paralelos necessários, no caso do carboidrato. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de trazer, que até comentei com você, é a questão de você ter o carboidrato como fonte de glicogênio muscular, então ele é o combustível que você precisa, e o boost ele é o aditivo, é aquilo que vai conseguir te dar uma melhor performance, melhor rendimento, seja no pré ou seja no intra também, Sim. nesses com cafeína, né? E óbvio, dosando muito dentro do protocolo nutricional a dosagem de cafeína que você vai fazer, dependendo da modalidade que você faz. Se for endurance, enfim, você tem que administrar isso melhor. Até dando um exemplo de usuário. O Daniel tinha comentado, e aí eu fui fazer double Romeros esses dias. Pra quem não sabe, é um Na chuva. trajeto aqui no interior, em Itu, que você faz 100 km, que você tem mais ou menos 160 de ganho de altimetria. 160 não. 1.600, desculpa. 1.600. E aí o double é basicamente você fazer isso 2 vezes. E aí nas minhas garrafinhas de carbo, de Power Powder, eu coloquei os citros. Eu levei 4 garrafinhas de carbo, de Power Powder, cada uma com um boost de citros. Porque combina, né? Ele fica mais cítrico. Esse é um protocolo legal também, porque, por exemplo, principalmente galera da bike e do trail, que tem o hábito de também, né, levar em pó o carbo, então o powder de vocês, é uma forma também de você, muitas vezes, não ter no pó uma fonte de cafeína. Exato. Então, é uma forma também de você conseguir administrar aí o carbo e Sim. o boost dentro do treino, que também é uma estratégia que pode ser legal pros dois. Por isso que a gente não fez Power Powder com cafeína, justamente para você poder usar quando você quiser. Aí você quer cafeína, você tem a cafeína à parte, Exato, ou no exato. bucho, ou já, enfim. Você tem como colocar. E aí a gente tem o Boost Guaraná e o Boost Matcha, que são os 2 boosts que não têm a cafeína como fonte energética, mas eles têm no Guaraná 2 gramas de Guaraná e no Matcha 2 gramas de Matcha. Então, o Guaraná, ele tem uma pegada mais tipo de energia diária, assim, então pro dia a dia ele pode ser de repente um intratreino, você usar ali, até por uma questão de administrar cafeína. Ele tem o gengibre, então dependendo do atleta, o gengibre também ajuda a tirar o enjoo, então de repente pode ser uma estratégia interessante. E o matcha, ele tem um foco mais em energia mental. Então, ele é mais para um pós-treino, né? Então, para você vai voltar a trabalhar, enfim, vai estudar depois de treinar e tudo mais, você consegue ter também nele uma fonte de energia para foco e concentração. Aí eu não sei se você vai saber me responder, mas aí é uma pergunta mais técnica. Eu, por questão de hábito de dormir e de querer ter um sono melhor, eu recentemente, no último ano, sei lá, parei de consumir cafeína depois do meio-dia. Como é que funciona se eu quiser tomar matcha ou guaraná? Isso afeta meu sono que nem cafeína afeta? Você sabe dizer? O que eu gosto de falar? Existe uma questão que a gente vê muito, que é a individualidade de cada organismo. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem usar o cafeína com 100 mg de café à noite e não impacta nada no sono. E tem pessoas que, não conseguem depois, sei lá, depois do meio-dia não consegue porque vai ter algum tipo de vai impactar. Então, é muito, eu acho que, do teste para você entender. O que vale é você entender a dosagem. Então, por exemplo, óbvio que uma dosagem de 100 mg de cafeína, para você que pode ser sensível, pode afetar seu sono, entendeu? Mas eu digo mais em questão de comparativo entre do Guaraná e o matcha e cafeína. Assim. Não, ou sim. Guaraná e cafeína. Isso sim, porque, querendo ou não, a forma como cada fonte energética atua dentro do seu organismo, ela é diferente. Então, por exemplo, o matcha, naturalmente, ele vai trazer uma questão mais de mental. Então, o físico, ele tende a conseguir relaxar melhor do que, por exemplo, se você estivesse trazendo uma cafeína, que também tem uma questão de tanto neural quanto física, do ponto de vista de comprovação aí de uso. Então, você tem essa pergunta? Não sei. Estou pensando. Porque eu acho bem interessante essa pergunta. Eu não sei responder, não. Eu sou meio frito da cafeína. E eu sei que a cafeína tem um negócio de meia-vida. Sim. E ela demora muito para se dissipar no corpo. Por mais que você consiga dormir, sim,
Ela atrapalha Ela teu tá fazendo seu sono sono REM, REM, seu sono deep sleep e o caramba. É que a cafeína, aí tem mais conhecimento da área, que tem os metabolizadores rápidos e os lentos, né? Isso. Que é isso, é a Uhum. individualidade. Tem gente que toma café à noite e deita Sim. e dorme. E tem o contrário também. Agora, de Guaraná e Matcha, eu não sei, acho que faz sentido o que o Gabriel tá falando. Tem que sentir pra ver. Diz É, o Bruno, o Sr. Push, Sim. que o matcha não tem essa história de meia-vida, que ele é uma cafeína mais... como se fosse uma cafeína mais duradoura, Ele é um mais estimulante, né? saudável. Isso tem, Então. porque todas as fórmulas, elas são desenvolvidas para não dar pico e efeito rebote posterior, não dar crash. Então, além de você ter um efeito mais a longo prazo, médio e longo prazo, aí de 1h30, 2 até, você também tem uma questão de liberação gradual para que você não tenha esse pico. Então, assim, dentro até dessa ideia, isso pode ser alguma coisa que, putz, não vai te dar aquele pico, depois você vai ter a queda e às vezes não vai atrapalhar tanto. Mas ele tem realmente uma construção para não te dar esse desconforto. Porque Cara, muito energético tem, né? Animal. Aqui nesse de Guaraná tem própolis verde. Todos têm própolis? Não, Não? não. Todos têm mel, mas nem todos têm a própolis. E aí eu queria que você me falasse, ou falasse para as pessoas. Esse é o de Guaraná? Que é... Eu vou fazer um estudo prático aqui, então. Eu consumi o de Guaraná e te falo se ele Boa. atrapalhou o meu sono. Eu falo, a prática é o melhor exercício, assim, porque... Cara, É a melhor como é forma que de essa você história testar. de própolis verde tem diferença com o própolis Não, amarelo? calma. Eu sei que essa história é muito boa, só que eu acho que só pra matar o assunto do momento de consumo, que eu tenho uma história legal também com o Boost. Então vai. Ele citou aqui o momento pro qual o produto foi concebido, né? Tô eu, sábado, pós-treino, já tinha feito meu treino, tinha feito um treino longo também, essa tranqueira de ideia de fazer Ironman. Tava exausto e eu era padrinho de um casamento que ia rolar na Serra. A melhor amiga da minha mulher e tal, e a gente não tinha como fugir. E o casamento começava lá para suas 7 da noite e tal, e eu tinha acordado às 3 da manhã. Exausto. Que serra? Em sentido Santos ali, eu não sei o nome do lugar exatamente, mas na Imigrantes. E... Olha lá, Finha, dá o zoom aqui. Dá um zoom. O Finha tá jogando Candy Crush, velho. Pac-Man. Aí, cheguei em casa pra ir pro casamento, falei, eu vou dormir no carro, cara, não é possível. O que eu encontrei? Lembrei da minha caixinha de Boost. Levei 3 Boost. Tomei um descendo no carro, já deu aquela acordada. Mas esse E aí Guaraná, na não, festa, você é padrinho, você já foi padrinho de casamento, você tem que, tem o brinde, você tem que dançar, você tem que animar. Tem bastante coisa, né? Mano, eu tô podre. O que eu fiz? Eu me escondi assim, virei, bucha. Aí um dos padrinhos mandou, você tá tomando aí, não? Arranja um desses aí, velho. Que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é pra mim, eu preciso disso aqui e tal. Ele, mas o que é? Eu falei, não, é só energética, é uma cafeína concentrada. Ele, pô, você não tem outra aí não, velho? E me segurou, velho, até as 2 da manhã, cara. Aguentei, a Patrícia nem acreditava. Mas eu falo Então, assim, óbvio, né? salvou o casamento. Aí saindo do script, vamos dizer assim, a gente desenvolve produto para pessoas que se movimentam. Sim. Mas é muito legal também ver, vocês vivem isso também com os gel, produtos sim. da Z2, que às vezes o próprio cliente ele vai achando Muito formas bom. diferentes de consumir. Então, assim, esse caso que você contou, Vitor, de tipo, putz, vou usar numa festa, é uma coisa que acontece bastante, assim, de gente que fala, putz, eu vou tomar um Boost pra aguentar. Até abrindo, né, a minha Nutri, a Lu Purgales. E aí ela foi recentemente pro Tomorrowland e aí ela levou o Boost cafeína. E ela falou, Gabriel, você não tem noção. Me deu um baita de uma energia pra, tipo, curtir, tipo, o festival e tudo mais. E ela, na pegada, tipo, super natural, ela falou, putz, vou levar um negócio pra dar uma energia durante o pique ali da música. Não tô tomando... E aí ela falou, eu vou começar a prescrever não só pros atletas, mas também pra galera da festa, né? E eu falo, isso é muito legal também. Porque, por exemplo, meu pai, 75 anos, sedentário, mas que tem também algumas questões hormonais, porque já teve câncer de tireoide e tudo mais. Ele é um que não vive sem o Guaraná.
porque ele fala que dá uma disposição, uma vitalidade nessa fase da vida que ele tá, que ele se sente muito bem. Então, assim, você fala, pô, uma pessoa que não necessariamente está em movimento, mas que tem essa questão de vitalidade. Isso acontece muito com o público mais velho com esses produtos. Porque você não tem o desconforto que muitas vezes o pré-treino convencional, energético convencional tem, mas que você tem uma forma natural de liberação de energia, então acaba tendo é mais democrático, vamos dizer assim, para um público que tem algum tipo de restrição. Tem muito mais aplicabilidade. Vou me testar com o matcha. Matcha, você vai? Vou. Eu vou treinar. Você vai treinar também? Não vou. Ah, você tá de off. Mas isso que eu comentei, eu quero reforçar, porque eu acho que é um negócio bem legal, assim, porque a galera fica muito na dúvida. E eu falo, o gel é um aliado. Né? O gel é um grande aliado. Não é à toa que a gente está fazendo ação para o plano de assinatura, porque o gel ele é um aliado para o boost. Porque os dois, eu brinco, é o match perfeito, assim, de você ter um aporte de carboidrato bom, de boa qualidade, com o boost para você potencializar a sua energia. Então, um não exclui o outro. Né? Isso. Então, vai nascer isso um produto. essa conversa aqui vai nascer um produto, viu, velho? Tô achando. Mas, cara, voltando então. Me fala do própolis verde, cara. Quais os tipos de própolis que existem, enfim, acho que isso aí você é especialista, né? Isso aí você vai vai dar aula. É ainda mais especialista que eu aprendi com o tempo. Essa a gente ouviu a história do Daniel, eles vieram aqui semana passada. Não, você não tava. Semana retrasada. Não, foi de manhã, né? Foi uma quarta-feira à tarde. E aí ele contou toda a história. Que essa é uma história boa. Bom, eu falo, né? Manda ver. Própolis é uma coisa Daniel, que a gente pode... Daniel. Pô, Dani, você podia estar aqui contando pra eles, o Daniel, entendeu? ele... Eu vou tentar dar o meu melhor. Mas ele vai pra Flórida também comigo, né? O Gabriel falou. E meu pai vai também. Vai? Vai estar nós três lá. Você vai conhecer a figura. Da hora. Conhecer. Como se chama seu pai? Vou botar Não, tô brincando. Você vai conhecer minhas filhas lá. Ele tava falando assim, porque ele tá acostumado com o Iron de Floripa, né? Meu pai já foi algumas vezes, ele fica ali na Búzios, felizão, vendo todo mundo passar. Já o lugar dele. Ele já sabe, a gente avisa ele o horário que o Dani vai passar e tal. E aí ele falou assim, pô, lá em Panama City, pega um Airbnb, um hotel, que eu consigo ficar na avenida principal lá pra ver todo mundo. E, tipo assim, pô, não sei se vai ser assim, né? Mas enfim... Mas a própolis verde, a gente fala, a MAD começou com a própolis, né? Não é à toa que o nosso símbolozinho é a abelhinha, né? Não só como agente de fazer a diferença, mas a abelhinha ela tem um papel importante na produção da própolis verde, né? E muito do Make a Difference, que é o acrônimo de MAD, é o Make a Difference, que é o... Sabia. Vai. Sabia, cara. Eu ia pedir pra ele falar, mas eu sabia. Make a Difference. Que é muito essa... Você tava guardando essa informação. Tava, velho. Que é muito como a gente sempre buscou trazer e trabalhar com recursos da natureza. E a própolis, ela traz muito essa essência de como que a gente pode fazer a diferença por meio de um insumo natural. Por quê? Própolis, a gente sabe, no Brasil é receita de vó, né? Pinga as gotinhas em tudo quanto é lugar e que você vai estar bem em qualquer momento, com gripe, enfim, que você falou da questão da imunidade de treino e tal. Mas o que acontece? A própolis verde tem muito desconhecimento por trás, primeiro, da origem, como ela é produzida, como ela é extraída e as concentrações corretas que ela precisa ser trabalhada para conseguir gerar benefício para o nosso organismo. E a partir disso, a gente parte do pressuposto que existem diferentes tipos de, vamos colocar como raças de própolis, né? Então, você tem a própolis verde, você tem a própolis vermelha, a própolis marrom e a própolis amarela. Digamos, eu não sou especialista, mas eu vou contar de uma forma que eu acho que fica fácil para o pessoal entender. Cara, então, você tem essa... Muito mais que nós. Você tem essa diferenciação, vamos dizer assim. Sim. E o que acontece? A própolis verde, ela é uma das mais estudadas hoje pelo compostos fitoquímicos que ela apresenta. E, além disso, a própolis verde, ela é endêmica do nosso país. Você só encontra a própolis verde no Brasil, enquanto outras raças de própolis você pode encontrar em outras regiões. Por quê? Porque ela precisa de um solo que seja rico em minério de ferro, mas a partir também de um arbusto específico. Então, o que é própolis? A própolis é uma resina que a abelha ela produz para poder proteger a colmeia, que é o ambiente onde ela vive, se reproduz e se alimenta. E a colmeia ela é um ambiente quente, úmido e escuro. Então, é um ambiente perfeito para a proliferação de micro-organismos. Então, a partir disso, a abelha ela produz essa resina para tornar esse ambiente um ambiente estéril e proteger ele de invasores. Tá? Só que o que acontece? A abelha, e é uma raça específica, que é a Apis mellifera, ela busca na botânica, ou seja, na natureza, fontes para produzir essa resina. E ela encontra numa planta, que é a Baccharis dracuncunifolia, o nome científico, mas que é o alecrim do campo, lá em Minas é conhecido como vassourinha, que é um arbusto que se dá única e exclusivamente nessa região do quadrilátero ferrífero, que é uma região rica em minério de ferro. Então, por isso que
também a própolis verde só se dá no Brasil, porque ela se dá a partir da extração dos óleos essenciais dessa planta para produzir essa resina. Então acaba sendo uma coisa extremamente específica. O cara não é especialista. Não, e tem mais, eu falo assim, né? Deus quando Até criou, o fim prestou atenção agora. Deus quando criou a natureza, ele falou, não vou brincar, né? Eu vou fazer um negócio perfeito. E tem uma coisa que é o seguinte, por que essa planta específica, a vassourinha alecrim do campo, chama a atenção da abelha? Porque essa planta ela também é hospedeira de um inseto que deposita os seus óvulos. Ou seja, a planta ela identifica esse inseto como sendo um invasor, né? E sendo um invasor, ela vai produzir formas de se defender desse inseto. E ela produz metabólitos de defesa para se proteger desse inseto específico. E isso torna ela uma planta mais biodisponível, que a gente fala. É uma planta que tem mais recursos ali, né? E que no final do dia vai se converter em marcadores fitoquímicos que vai chamar a atenção dela para extrair esse óleo essencial. E essa abelha específica, ela tem a capacidade de morder. Então, ela extrai do bulbo do alecrim do campo os óleos essenciais para a produção da própolis verde. Com isso, ela extrai clorofila também e, por isso, o tom esverdeado. E o que diferencia a própolis verde de outras raças de própolis? Porque a própolis verde é a única que a abelha extrai de dentro da planta os óleos essenciais. Já em outras raças de própolis, a abelha extrai da seiva. E por extrair da seiva, esse material já teve contato com o ambiente externo e já passou por um processo de oxidação. Então, ela já teve perda de propriedade. Por isso que a própolis verde é mais estudada, porque comparada com outras raças de própolis, ela tem maiores componentes fitoquímicos e micronutrientes comparado com outras raças e com isso, naturalmente, vai trazer mais benefício para a nossa saúde, né? Então, a gente brinca, é o processo perfeito da natureza, né? Porque é um animal, é um inseto, é uma planta e um produto final que ainda precisa ser extraído da forma correta. Então, para chegar num produto que hoje é o nosso Mad Green Caps, que foi como a Mad começou, né? Que foi como o Daniel começou levando esse produto para os Estados Unidos e desenvolvendo a marca. E a marca trouxe muito essa característica de entender o insumo. E aí, assim, eu sei que a gente pode ficar 3 horas falando de própolis verde aqui, mas não delongando, mas assim, e aí o que acontece? Você precisa fazer a extração correta da própolis verde. Hoje você tem muito sobre a fração alcoólica e a fração aquosa, ou seja, a extração por meio do álcool e a extração por meio da água, né? E cada uma delas extrai micronutrientes e faz quebras específicas que geram benefícios específicos no nosso organismo. Então, por exemplo, hoje, os efeitos antioxidantes da própolis você encontra no extrato aquoso, por meio da quebra da água, né? Pela água. E já, por exemplo, fortalecimento do sistema imunológico, efeitos anti-inflamatórios, antibactericidas, antivirais que você encontra no extrato alcoólico por meio do álcool. Então, você tem essa diferenciação. Então, por exemplo, se você está consumindo um extrato aquoso, você não está, teoricamente, utilizando o potencial de fortalecimento do sistema imunológico que a própria teria para você. Entendi. Por isso que aí, nisso, foi um trabalho também de entender a forma correta de extrair. E hoje a gente trabalha com extrato hidroalcoólico em cápsula, ou seja, trazendo a concentração correta, o formato de extração correto para você ter o potencial bioativo aí que o recurso natural dá para você. Isso, dos dois, do aquoso e do alcoólico. Exato. Que animal. Então, assim, e aí vai embora, né? Eu falo, quem manja de própolis e enfim, conhece, vai ter muito mais coisa para falar sobre esse insumo que é muito rico mesmo. Mas a ideia é um uso contínuo. A ideia é um uso contínuo. Então, assim, você hoje, óbvio, pode potencializar o consumo, então a dosagem, a partir de, por exemplo, um quadro infeccioso, um quadro inflamatório, enfim, mas o uso contínuo ele vai conseguir construir um sistema imunológico fortalecido. É como tudo na vida, tem que ter persistência. Se tomar uma vez não vai fazer o efeito que você tomar, enfim, no longo prazo, né? Mas a curto prazo também, no sentido de, às vezes, o indivíduo está com a janela imunológica baixa, está um pródromo viral, enfim, está começando a ficar doente. Não, com certeza, com certeza. Óbvio, o efeito a longo prazo ele vai trazer benefício a longo prazo. Mas se você já está num quadro infeccioso, por exemplo, você quer dar um estímulo de fortalecimento do sistema imunológico, você já vai conseguir ter um efeito a partir desse uso mais pontual, que né? a gente não gravou, mas é que eu tava falando que eu conheci a Madi por culpa Madi sua. não, Madi, né? Madi. Mas, Por assim, que tem eu conheci a Make a é Difference. comum, né? Muito comum, é comum. É. Não tem acento. Não tem, aí daí, uma velho. paroxítona. Majin Buu. Madinho. Não. Porque eu tava treinando pro Iron, fiquei doente. Você falou, cara, toma isso aqui que você vai parar de ficar doente. E realmente, parei de ficar doente. E aí agora ele só se machuca só. Agora precisa arrumar algum outro própolis verde que não... Não, mas é pra tendão de Aquiles, você precisa resolver. Aí, Daniel, pra você resolver os pepinos. E sabia andar de bicicleta, que você caiu? Não, mas isso aí não tem como ele resolver.
Não, só aquele. E Só. torceu o pé. Torceu o pé. Nossa, ele caiu na rua, na casa dele, na esquina da casa dele. É que não tem como. Não, 73. acontece, Treina parte. muito, faz isso. essas Cara, cagadas. outra coisa agora. Me fala, e eu tô interessado em saber dessa rebrand. Rebrand que chama? Mais ou menos, mas tudo bem. Você me zoou falando de MAD? Vai. Mas vocês mudaram a cara. Mudamos. Foi uma crise dos 5 anos de empresa que você estava falando? Então, Será que a gente vai ter isso, cara? A gente já tem crise de crise diária é todo dia, aqui, né? velho. Não tem jeito. Mais uma É todo crise não vai dia. fazer diferença, velho. Mas, putz, foi um processo que, eu falo, um grande exercício que eu gosto, o Daniel, a gente gosta é de olhar pra dentro, né? Se a gente olhar pra fora, a gente vai começar a se comparar e a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Então, foi um processo, eu brinco, de autoconhecimento, assim, nosso, de olhar pra dentro e falar, putz, quem nós somos? Depois de 4 anos, né, ano passado, depois de 4 anos como marca, quem nós somos? E aí foi um processo de entender muito essa conexão com a proposta de valor da marca. E com quem a gente comunicava, quem que era o nosso universo de público e tudo mais, mas nunca perdendo a essência que, querendo ou não, MAD tem muito de nós, né? Do nosso estilo de vida, do Daniel como começo de tudo. E aí, quando eu entrei, enfim, junto com ele na marca para trazer para o Brasil, tinha muito da gente. E a gente tem essa conexão muito forte com o outdoor, né? É natural nosso e, assim, a gente foi criado em um ambiente que, comentei do meu pai, mas minha mãe também sempre teve muito essa conexão. Minha mãe brinca, né? Os pais dela colocaram ela no balé, ela fugia do balé e ia pra aula de pismo pra ficar no meio do mato. E aí a galera, o professor de pismo dela de salto queria colocar ela no picadeiro, ela falava que ela fugia com o cavalo e ia fazer a trilhinha na época Santa Amaro, né? Então, tipo assim, a gente sempre teve isso dentro de casa muito. Nós 4 sempre tivemos essa conexão com a natureza, com o outdoor muito forte. Então, foi muito esse exercício de entender, tá, a marca, ela é o quê? Né? A marca é uma marca de performance, ela é uma marca de wellness, ela é uma marca de, enfim, de levar saúde, mas a gente começou a entender que a marca, ela precisava ter a origem dela, a essência de, putz, vamos valorizar o insumo natural, como a gente fez com a própolis verde, levar ele da melhor forma possível, com mais alta concentração, sempre embasamento técnico-científico, mas foi um exercício de falar, putz, mas eu acho que a essência da marca, ela tá conectada com o outdoor. Então, o reposicionamento ajudou a gente a trazer um pouco de um distanciamento, putz, a marca é uma marca só de produtos apícola, mas ser uma marca que hoje tem um portfólio que traz, né, um panorama que eu consigo abordar o meu consumidor em diferentes momentos do dia dele, mas fazendo com que ele possa vivenciar e se movimentar no outdoor. Então, foi um momento que a gente também achou que era necessário fazer uma mudança, e também, é o que eu falei, a gente precisa ter movimento, né? E precisa oxigenar, porque senão a gente fica olhando muito para dentro de casa ou só se comparando com o outro, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar se reciclando de informação e às vezes parar para pensar se a gente está fazendo mais do mesmo, se a gente vai fazer alguma coisa diferente. Então foi quase que um processo de assim, autoconhecimento da gente entender que era o momento de fazer uma transição da marca, sabe? Animal. E, cara, assim, você falou que fez a administração. Quando você estava na faculdade, já existia? Não. A marca? Não. Não, a marca tem 5 anos. Eu gosto de falar, eu falo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não sou empreendedor. Tipo assim, não sou empreendedor. Eu sou corporativista total. Eu, assim, desde o colégio, eu fiz técnico, daí eu sabia que eu ia fazer administração, queria fazer carreira em empresa. Putz, esse era meu trajeto de vida, assim. Ser CEO um dia. Trabalhar em multinacional. Era isso. Eu queria trabalhar na área da aviação, tipo, totalmente diferente. E o Daniel sempre foi um cara extremamente comercial, uma pessoa extremamente desenvolta, empreendedor nato, assim, né? Então, desde moleque. Então, foi um processo que ele começou. O Daniel começou a MAD, quando ele estava morando nos Estados Unidos em 2017, 2018. Foi um processo que ele começou isso, né, a desenvolver essa parte, muito através da experiência pessoal dele. Então, o Daniel também é triatleta, enfim, sempre, desde cedo, fez multimodalidades esportivas e tudo mais. Então, sempre teve essa questão do estilo de vida saudável. E aí, ele começando a MAD, trouxe isso, né, como um propósito do Let's Make a Difference. E aí, em determinado momento, ele, tendo a empresa rodando nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil e falou assim, Gabi, me ajuda a desenvolver um planejamento estratégico para a gente levar a marca para o Brasil em 2019. E aí, eu estava passando ano novo com ele lá em Boston, ele morava em Boston. Ele Cara, morava em Boston também. Eu sei. Ah, que massa. Senti essa conversa. Que massa. O Dani tava em Mas Boston. vocês não estavam na mesma época? Você tava lá que ano? Não, eu tava em 2008. Ah, não.
Isso foi 2000, isso foram 2017. É que eu só tenho cara de neném. Você não tem nem cara de neném, velho. A boca, Nem rapaz. cabelo. Como não? Aqui, ó, todo cabeludo. Laranja. Verde. E aí, a Mad começou lá, então em Boston, né? Berço, né? Então, o Daniel levou isso lá. E óbvio, ele pode contar melhor a história, mas assim, resumindo, ele me chamou para tentar construir esse planejamento estratégico. E aí, quando eu me vi, eu falei, putz, ajudo, né? Era o core do que eu fazia, eu sempre trabalhei com branding, marketing e tudo mais, e já trabalhava, na época eu trabalhava na Johnson & Johnson, então eu trabalhava numa posição marketing Latam lá, putz, tava felizão, queria fazer carreira, aquela coisa. Legal. Mas tive lá um pouco da mudança, porque eu queria trabalhar com aviação em determinado momento, eu passei num programa de estágio que eu fui para uma empresa de saúde, daí eu estava na Johnson, me apaixonei por trabalhar com saúde, na época eu trabalhava no ABU de negócios de diabetes, então que é uma doença que não tem cura, né? Uma doença que você precisa ter essa questão do cuidado a longo prazo, do tratamento, é estilo de vida, não é só medicamento. Então, eu tinha muito já essa paixão por trabalhar com saúde, eu tinha vivido isso. Então, naturalmente, putz, como irmão, eu sabia que o Daniel estava começando um negócio lá nos Estados Unidos, sabia muito do estilo de vida dele. E aí, putz, sentamos para organizar isso, quando eu estava lá visitando ele. E aí, voltei pro Brasil, janeiro eu estava estruturando isso. E nisso, o negócio você começa a se envolver. E aí eu brinco, eu fiquei 10 meses cadeira dupla. Eu fiquei 10 meses trabalhando na Johnson e 10 meses que eu fui me envolvendo, né, com a operação da MAD. E aí o Daniel voltou pro Brasil meados de março, assim, e aí, putz, operação rodando. Então eu falei, eu saí do planejamento e entrei com ele na execução de trazer a marca pro Brasil. E aí, putz, aí tava na operação. Aí quando eu vi, eu já tava dentro da operação. E aí em outubro de 2019 eu falei, agora eu tenho que escolher, né? E aí eu tenho que escolher. E aí eu falei, cara, eu acho que o propósito que a gente tá construindo é muito massa. Racha. E aí eu saí do meio corporativo e hoje aí aprendi. É tipo isso. É tipo isso. Mas daí eu aprendi. Tô aprendendo a ser empreendedor, vamos dizer assim. Mas nunca... Empreendedor, o melhor empreendedor que tem é aquele que sabe que não sabe de nada. Porque não tem uma... É um aprendizado contínuo. É isso. E sempre muda. E é um equilíbrio, porque eu tenho um perfil, não Daniel tem tem resposta outro, certa. e a gente consegue se equilibrar dentro dessa dinâmica, né? Então, eu mais processual, tendo um pouco dessa vertente mais corporativista, né? E o Dani tem essa pegada, ele que curte fuçar, desenvolver produto, desenvolver fornecedor e ter esse ímpeto, né, empreendedor. Então, a gente consegue se organizar e ter um equilíbrio. Boa. E o esporte na sua vida? O senhor é trail runner. Pois é, tem tudo a ver, né? Fiz a migração aí. Ou seja, quem puxou a marca, você acha que foi quem? Pra montanha. Eu ia falar isso, né? Se fosse... Ele foi assim, né, comendo pelas beiradas com o irmão. Não, mas veja bem, a gente é outdoor aqui e tal. O irmão vamos olhar pra dentro, vamos olhar pra dentro. Não, mas é montanha, tá, outdoor, tá. Tem um UTMB lá em Paraty, que pode ser que seja alguma legal. coisa ali, né? Mas, putz, o esporte ele sempre teve presente lá em casa, né? Então, assim, eu falo, como irmão mais novo e tendo 3 irmãos mais velhos, eu falo, eu sempre olhei pra eles, né? E eles eram reflexo. Nossa, deve ter apanhado, hein, velho? Um pouco, sofri um pouco. Mas aprendi a bater também, né? Boa. Mas sempre teve presente, como eu falei, tipo, putz, um pouco da minha mãe, meu pai sempre sendo o cara que incentivou. Então, assim, lá em casa a gente já fez um pouco de tudo. Então, o Dani também sempre puxou muito esse veio, né, de esporte, no próprio triatlon, na corrida e tudo mais. Então, eu falo, eu nasci num ambiente onde eu sempre fui incentivado a estar fazendo coisa. E uma curiosidade, assim, por muito tempo a família inteira fez um esporte conjunto. Todo mundo fazia o seu meio que paralelo, mas por muitos anos a gente fez um esporte conjunto que se chama Enduro Equestre, que é corrida de longa distância a cavalo. Né? É um esporte pouco conhecido, mas vamos falar que é o trail a cavalo, é o enduro de moto a cavalo. Então a gente fez isso por muitos anos. Quem era melhor? Putz, vou falar pra você, quem começou tudo foi minha mãe, você acredita? Ela que começou essa paixão pelo cavalo. Paulo? Então, a gente nasceu em São Paulo, minha família é de São Paulo. Só que daí com essa história de cavalo, meus pais uma vez estavam num leilão em Campos do Jordão, e aí meu pai, nesse ímpeto de incentivar os moleques, os filhos, a esposa que tipo, putz, ama o cavalo, não, levantou a mão e comprou um cavalo. Só que nisso, não sabia nem onde pôr o cavalo, só que foi uma égua e a égua tava prenha ainda. Ou seja, vieram 2 cavalos, de uma vez só. Mas era pra enduro, era árabe. Era árabe.
E aí, na época, foi um amigo de São Paulo que convidou eles para ir nesse leilão, porque era um amigo que meus pais sempre frequentavam Campos do Jordão. E é aquela coisa, né? Tipo, ia férias para Campos do Jordão, e aí esse amigo do meu pai falou, você não quer ir no leilão de cavalo? Aí meu pai me viu com um cavalo. E ele falou assim, eu tenho um aras em Jaguariúna, de uns amigos, tal, que estão com cavalo lá. Meus pais falaram, leva, né? Tem que colocar esse cavalo em algum lugar. E aí, putz, aí começou uma coisa que a família foi se envolvendo. E aí meus pais começaram a ir pra Jaguariúna, aí começaram a alugar casa em Jaguariúna, e aí a família começou a ir de final de semana. Quando viu, tipo, eu era mais novo, né? Era mais molequinho, mas meus irmãos pediam, vamos de quinta, vamos de quarta, vamos passar a semana, né? Aquela coisa que, tipo... E era uma forma também de, São Paulo... mete os meninos no meio do mato, né? Então, a gente foi criado muito nesse ambiente de aras e tudo mais. E aí, teve um ano que minha mãe, ela literalmente, em setembro, ela falou pro meu pai, falou assim, Pascoal, vamos mudar pra Campinas? Vamos mudar pro interior? Meu pai falou assim, vai, né? Vamos. Aí, tava na fase de matrícula, né? E aí, a minha mãe não matriculou na escola em São Paulo que a gente estudava. E aí, ela matriculou numa escola em Campinas. Aí começou a loucura. Aí a gente mudou pro interior. E aí todo mundo, né? O Daniel, o Lucas, o Matheus, todo mundo cresceu no interior, fez escola no interior, fez faculdade no interior. E aí teve muito desse movimento. Então, naturalmente, o esporte também, e a gente fez por 20 anos o Enduro Equestre. Então, por 20 anos, a gente viajava em família para competir. O Daniel chegou a competir campeonato mundial, pan-americano. Então, assim, teve muito essa influência do esporte naturalmente no ecossistema de casa. Então, assim, a família inteira estava dentro do meio. E aí os esportes foram se ramificando, né? Então, em um determinado momento, putz, eu não quero mais estar no Os do meio fazem o que hoje? O Lucas, ele em determinado momento falou, não quero mais cavalo, ele virou montanhista, escalador, escala rocha e montanha. Legal. O Matheus, ele também é da corrida do triatlon, então ele também tá dentro desse meio. Eu sempre fui da corrida, eu nunca fui muito pro triatlo, então sempre gostei de correr, mas enfim, fazendo de tudo. Mas corrida é mais recente mas a corrida, você, ou não? Putz, não, desde moleque eu corro. Sim. E aí eu fiz essa migração pro trail, porque daí eu me vi ali também querendo ter alguma coisa que me conectasse mais com a natureza. E a pergunta mais importante, quem corre mais? Você ou o Daniel? Não, o Daniel, pô, o Daniel já tem Ironman nas costas, né? É outro nível. Não, mas isso não quer dizer nada. Mas ele quer dizer que ele gasta energia pedalando e nadando. É isso. Mas que ele corre mais que você. Eu acho que talvez o Daniel ele seja mais, tipo assim, ele é mais CDF com o esporte, assim. Ele gosta de competir, ele gosta de estar nas provas e tudo mais. Eu gosto, mas eu gosto muito mais do estilo de vida por detrás. Até por isso que você foi pro trail. O trail tem muito disso. Tem muito disso. Então, eu curto pegar minha esposa e a gente vai pro meio do mato, e aí faz uma viagem e tal, e tá envolvido no meio. Por mais que também a família do Daniel, a esposa dele, já fez 70.3 e tudo mais. Mas eu acho que o Daniel gosta, ele é muito disciplinado, assim, para as competições grandes, ele gosta de endurance, prova longa. Então, por mais que não tenho o que falar, né? O trail também tem suas horas de trilha. Ele né? gosta de prova longa, eu também, às vezes. Mas eu acho que assim, todo mundo naturalmente em casa teve muito essa veia do esporte. E cada um foi se encontrando. Então, o Daniel se encontrou no triatlo, eu me encontrei no trail, o Matheus se encontrou na corrida na bike, o Lucas se encontrou na escalada de rocha, então foi E aí, isso. O quanto que a MAD representa daí de propósito de tudo isso aí que você falou de esporte e tal, de propósito de vida para vocês? De propósito do que você tá fazendo na Terra. A MAD é isso? Cara, a MAD é isso. Eu falo assim, né? A gente vive num ambiente que ser empreendedor tem muito ego, muita vaidade. Mas eu gosto de fazer um exercício. Eu falo por mim, mas eu sei que o Daniel também tem muito isso. O Make a Difference, ele não é simplesmente você ter o nome da empresa atrelado a um nome fofo. Exato. É uma coisa que você fala assim, cara, quando a gente consegue ter um trabalho bem feito, quando a gente consegue ter um feedback de um cliente, é aquilo que arrepia, sabe? Então, sobre incentivar pessoas a terem hábitos saudáveis, é muito mais do que vender produto. Né? E é criar um ecossistema para que as pessoas elas se incentivem. Tem uma frase que a gente gosta muito de falar na MAD, que é que através das nossas paixões, a gente incentiva as pessoas a descobrirem as paixões delas. Então, não é sobre imposição. Nutrição, você sabe, Paulo, não é só sobre você impor a pessoa até aquele estilo de vida. Né? Dentro, né? É sobre você incentivar ela que, se você é um apaixonado por isso, deixa eu mostrar para você o que eu tô vivendo, deixa eu te mostrar um pouquinho das minhas experiências, o que me arrepia, né, a pele. Então, a gente fala muito isso, é sobre incentivar as pessoas a descobrirem as paixões delas. Então, é o que eu falo. A MAD é uma marca que trabalha só com atleta de alta performance? Não.
É aquela pessoa que às vezes está começando com uma caminhada, mas que um produto vai fazer ela ter um hábito de uma rotina maior. Então eu falo assim, é muito maior assim, né? Sim. Então a gente traz muito para dentro esse propósito de vida pessoal que se mistura com o profissional e que também se mistura um pouco com o espiritual, assim. Então acho que é uma forma da gente fazer muito além do que mais uma empresa no mercado que vende mais um produto, entendeu? Que legal. E vocês são, eu tinha certeza que vocês eram mineiros, velho. Porque o Daniel mora em BH, né? eu tinha essa impressão também. Que tinha alguma conexão com Minas. Porque o Daniel mora em Ele- BH, né? Mas por causa da esposa. Ah, tá. Exato. Descobri também recentemente. Mas o pessoal confunde mesmo. E tanto porque a gente tem escritório aqui e lá, né? Eu fico em São Paulo. Então, é a minha dúvida, onde é a Eu fico em operação? São Paulo e parte da equipe fica aqui. E também tem o escritório em BH. Então, em determinado momento, o Daniel casou com a Renata, que é mineira e é de Minas. Eles até moraram em São Paulo um tempo, mas naturalmente eles foram para lá. E o Daniel super se adequou e se adaptou ao estilo de vida de BH e tudo mais. Adora morar lá. E quando a Madi, nesse momento que ele estava voltando pro Brasil, eles já sabiam que eles iam voltar para BH. E aí, uma das coisas que eu falei para ele foi, Dani, mas para mim não faz sentido nenhum mudar hoje, né? Então, a gente, desde o início, começou com essa estrutura meio híbrida São Paulo-BH e desde então a gente toca dentro dessa estrutura. Mas vocês não tem fábrica, né? Não. Tá, mas hoje a gente tem parte que eu da tô lendo produção. aqui que é Santana do Parnaíba, é aqui em São Paulo. Santana do Paraíba hoje é o nosso centro logístico, Centro centro de distribuição. Mas a gente hoje tem parceiros de produção em Minas, São Paulo, no Sul, enfim. Porque você estava contando do própolis verde, eu imagino que seja o mas quadrilátero ferrífero é em Minas, né? Muito. E até assim, o conhecimento do Daniel com a Própolis Verde, todo esse trabalho, está muito relacionado ao fato dele estar lá. Então, porque a Própolis se dá naquela região. foi Né? o que eu pensei. Então, você tem muito essa conexão também ali local, né? E o Dani ele conseguiu índice para Boston, né? Ele vai para Boston. Encontrei ele lá na Maratona do Rio, que você não foi trabalhar aí, eu fiquei trabalhando no seu lugar. Mano, você tem que trabalhar mesmo. Você tava Quem de faz férias todo o resto na sou eu. Disney, né? Quem faz todo o resto sou eu. Disney, onde, velho? E ele fez a maratona agora do Rio, não foi? Ele fez. E pegou o índice para Boston. Você sabe se ele pegou ou não? Putz, eu não vi ele eu depois não da sei de prova. cabeça. Eu sei que agora a gente vai pra prova lá, que Pra ele vai fazer Flórida. o Iron. E ele tava focado em fazer esse Iron porque ele tá tentando vaga pra Kona, né? Ele quer tentar uma vaguinha pra Kona. Que é um dos sonhos Ele não dele da minha também, né? categoria, Eu perguntei, Ele é da senão a minha gente ia brigar. categoria. É bom que Tinha os dois pegam, Pode ser. Pegam a vaga. Ano que vem eu sou da categoria dele. E da sua ainda, ou você já pula pra 40? Não, pô, eu tenho 34. Não, vai demorar. Ó, ainda. você tem medo desse assunto? Você não me deixou nem... O cara terminou o papo legal e você... É que eu sabia que você ia outro. falar alguma outra coisa, mas fala. Aí, que mal, o que eu ia falar então? Não, você ia começar a perguntar a minha idade. Não é isso. Não? Quando ele falou do propósito da Madi, ele tava falando, eu lembrei, ontem, eu tava nadando na Reebok, tem um cara que nada lá com a gente, em que ele fica me mexendo o saco pra fazer ideia de produto novo. Ele fala, faz o Z2 finasterida, faz o Z2 não sei o quê. É o Murilo, você sabe Eu quem sei, é. engraçado. É. E aí ele tava falando, cara, você precisa fazer um produto pra gente que não é saudável. Pra gente que tem problema de peso e tal. Você precisa fazer tipo um Ozempic, tá? Esse negócio de saúde é 1% da população. E aí você falando, eu falei, cara, ele tava refletindo. Eu falei, mas eu faço um produto pra quem não tem saúde, se parar pra pensar, né? Porque o meu concorrente não é o cara que faz gel. É o cara que não tá fazendo esporte. Sim. Então, se tem tanta gente que não está fazendo esporte, a gente tem um mercado gigantesco que a gente não atinge, de gente que deveria ou poderia ou gostaria de estar fazendo esporte, praticando alguma coisa saudável. Então, eu acho que esse propósito de arrastar mais gente é justamente o que o cara estava falando da provocação dele ontem. Eu acho que, cara, na verdade é exatamente isso que a gente faz. A gente faz coisa pra gente que não tá nesse estilo de vida ainda e a gente tenta, através de comunicação, da marca e de difusão do produto, trazer mais gente pro esporte. Eu acho que esse é o propósito mais profundo aí do porquê que a gente aguenta os perrengues. Que Era isso que eu queria por isso falar. que eu gosto E não de ia você, te xingar porque você é velho. Não, mas isso é muito massa, porque... e a gente fala, se conectar, né, nos conectarmos com marcas que também pensam assim, é o que você falou, cara, a gente tem um potencial da população que pratica esporte e não consome nada, e tem a parte da população que não faz nada. É mais de Então 50%. você tem, tipo, né? exato. Então você tem uma
uma população ali muito carente de incentivos de hábitos mais saudáveis. Então, a gente poder se conectar também como marca, para levar educação para a galera que já consome, já tem hábitos saudáveis, mas também ser um incentivador a novos hábitos para as pessoas que nunca tiveram nem acesso, porque assim, eu falo, é um privilégio poder nascer num ambiente onde, putz, eu tenho um pai e uma mãe que me incentivaram, que tiveram irmãos que me incentivaram, mas tem pessoas que não têm esse repertório, não tem essa referência. Então, ser também uma marca que tem esse propósito também. Exato. Então, é importante, a gente não pode esquecer disso. E faço o paralelo assim, por que remédio é tão de tão fácil acesso, tão fácil consumo, em vez de você vê aí o próprio Ozempic que ele citou, não sei se você poderia estar falando o nome de marca assim e depois falando. Eu não tô falando mal, porque é bom. Não sei, mas vai que, né? A gente já tomou algumas na cabeça recentemente que a gente fica meio quieto. Mas qual que é o remédio mais barato que você tem? E que talvez, tenha um bem mais duradouro? Não é a atividade física? Então por que é tão difícil você ter essa educação de atividade física e de esporte na população em massa? Só que, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você propagandear um remédio que resolve um problema imediato, mas não resolve o problema a longo prazo da pessoa. É que assim, tava engraçado você falar isso, porque eu tava ouvindo um podcast que as pessoas estavam discutindo isso, que é a gente superficialmente julgar as pessoas que são sedentárias pelo fato delas terem preguiça. E no nosso curto círculo de vida, exato, é isso, assim, né? A maioria das pessoas que a gente convive tem as possibilidades de fazer e opta por não fazer. Sim, na nossa bolha, né? A grande maioria não faz porque, cara, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem segurança, não tem comida. Não, e também não faz nem ideia pra que vai fazer aquilo. Exato. Correr pra quê? Tô correndo de quem? Tô fugindo? Que porra é essa? Tem um meme que eu acho, assim, que é engraçado, mas vai mais ou menos esse cerne, que era tipo... O cara fala, não entendo as pessoas que dirigem meia hora pra chegar na academia e correr na esteira. Tipo, é engraçado, mas pra mim faz total sentido as pessoas fazem isso. Porque na academia é o lugar que estão as pessoas que vão fazer atividade física e é lá que você vai fazer atividade física. Porque é mais seguro, porque tem um ambiente, tem o círculo social e tudo isso. Mas são poucas pessoas que, cara, conseguem. É complexo. Então, assim, talvez esse caminho de incentivar as pessoas à prática de atividade física também envolva... Eu acho que é mais óbvio que eu entendo, né? Até fazendo comparação com pessoas próximas a nós, de classes sociais diferentes, que tem esse perrengue muito maior, que não consegue morar próximo ao trabalho, que viaja horas para vir trabalhar e que tem daí, talvez às vezes um segundo trabalho para conseguir fazer as coisas darem certo em casa. Então, obviamente que tem esse problema. Mas chega um ponto que a tua prioridade é a saúde. Então, você vai acabar gastando, né? Porque você não consegue ter dois trabalhos se você está passando mal na cama. Chega um momento que você vai ter que gastar com isso. Seja com remédio, seja com uma hospitalização, qualquer coisa do tipo. E eu acho que é mais até do que o acesso financeiro de não poder pagar uma academia, que o acesso educacional de você saber que, cara, se você fizer 20 minutos por dia de corrida no teu bairro, ali em volta do teu bairro, já vale mais do que um plano de saúde que você está gastando uma nota para ter. Tem uma coisa que dentro desse movimento que a gente trouxe, né? Por que a marca está se aproximando do outdoor? Né? E por que a gente está se conectando com esse outdoor? Também com um propósito de como eu posso fazer a diferença no ambiente outdoor. Então, é muito uma coisa que a gente está falando, eu quero democratizar o outdoor. Então, como que eu faço isso? Porque outdoor não é só o cara de alta montanha que escala o Everest, não é só o escalador de rocha, não é só o atleta do trail, mas o outdoor ele pode ser escolhas diárias. E é o que eu falo, você pode, às vezes, optar ir para o trabalho de um meio que não seja fechado, seja a pé, seja de bike, enfim, dependendo, até para escolher tomar um sol na pele. E isso às vezes é uma escolha. Então, assim, às vezes entender também que, eu não moro lá no meio do mato, eu não moro nas montanhas da Mantiqueira, eu não moro na Serra Fina, mas eu moro em São Paulo e que São Paulo, de repente, será que dentro da minha cidade tem algum ambiente onde eu possa me conectar? E é o Pico do Jaraguá, mas às vezes é o Ibirapuera. Né? A escolha de, em vez de no final de semana ficar fechado dentro de casa vendo streaming, é você falar, putz, será que eu não posso pegar minha família e ir para um parque? E você tem parques públicos. Então, assim, o que eu quero dizer? Concordo, cara. É uma questão muito mais de mudança de gatilho para que você democratize, às vezes, até os preceitos que você cria na sua mente de não conseguir.
Então... E eu acho que tá numa fase que isso começa a mudar, justamente porque você tem ambientes que nem esse, que a pessoa não paga nada para acessar. Tipo, ninguém paga nada para ver a gente trocando essa ideia. Sim. E isso tá cada vez mais tirando a força que marcas caras e que ganham muito dinheiro com com os problemas que as pessoas, né? Concentravam em televisão, por exemplo. Então, ali você concentra uma narrativa muito única. Para você ter diversas narrativas e ter um acesso diferente, você precisava de uma plataforma que nem essa que tem hoje em dia. Então, eu espero que isso comece a mudar. Bom que a gente tá, falando... São duas marcas que pensam nesse caminho, né? Total. É isso aí. E uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é legal que você comentou, Paulo. A gente também não pode se desvincular, porque muitas pessoas têm preconceitos achando que ter hábitos saudáveis é caro. E a gente lida, enfim, com inúmeras, né, classes sociais hoje e com poder de compra diferente. Mas as escolhas, elas não necessariamente precisam envolver compra ou monetarização. É o que eu falei, às vezes você pode escolher... Tomar sol. Às vezes você pode escolher, em vez de ir num cinema com a tua família, você pode escolher ir num parque. Esse parque pode ser público. Então, acho que assim, às vezes é só essa mudança de chave para que você possa entender que, hábitos saudáveis, eles podem ir entrando na sua vida para que, se você, enfim, vai priorizar no seu orçamento mensal algo, em determinado momento você pode falar, eu não quero isso porque eu quero isso e isso vai estar me dando mais como investimento, saúde. Né? Então, a atividade física como investimento... É democratizar o conceito da coisa, né? Perfect. Coisa boa. Viu? Seu cara raso. Mas é um trabalho difícil, viu? Não. É um trabalho difícil. Não, mas quando é propósito, é pra vida toda, né? Exato. E caminhos da marca que vocês estão pensando futuro. Aí? Eu acho que agora a gente tem um trabalho grande de, enfim, estabilizar a marca nova. Porque, querendo ou não, a gente mudou bastante coisa. Então, eu acho que esse é um grande desafio nesse momento. Uma das coisas que a gente tem também como meta é conexões. Então, por exemplo, até quando eu te mandei a mensagem no LinkedIn, eu falei... Porque a gente já se conhecia indiretamente pelo Paulo, porque o Paulo é médico do Daniel, enfim. Eu falei assim, a gente tem muito desse objetivo também de fazer conexões que gerem resultados efetivos, né? Então, e com propósitos semelhantes. Então, a gente também tem buscado olhar para conexões que ajudem a gente a cumprir um propósito, porque indiretamente tem outras marcas, como a Z2, que têm propósitos similares ao nosso. Sim. Então, esse é um objetivo nosso. E eu acho que assim, é sempre entender um pouco da demanda do mercado de novas soluções, novas funcionalidades, o que a gente pode trazer de uma forma que traga a valorização do insumo natural e tudo mais. Então, acho que está muito relacionado a isso. É a solidificação do conceito como marca, como produto e como conexões. Boa. E as dores, cara? Quais são as dores da MAD? Que vocês sofrem, velho? Só pra saber se é a mesma coisa que a gente sofre. Eu acho que é. A gente tava tendo vocês sofrem? A gente tava tendo uma DR ali. Cara, sofremos... Produção. Sofremos com fluxo de caixa. Sofremos com... O que mais? Com mercado. Com mercado menos. Expandir mercado. Mas digo assim, ó, por que eu fiz essa pergunta? Porque é isso, é uma empresa que começa do zero, quebra com um propósito, com uma ideia, e mais do que isso, né, cara? Vocês trazendo um mercado novo, né? Sim. Se você for pensar, tipo... Assim, o Bush é uma categoria nova no Brasil hoje. Um shot, tipo assim. Né? É uma categoria nova. De hábito, criação de Eu gosto muito de, às vezes, quebrar os preceitos que as pessoas têm que empreender é demais, né? Tipo assim, empreender é romântico, né? É sexy. Eu tenho um livro aí depois pra te dar da minha primeira empreitada, pra você ver o quanto não romântico é. Ele vai ser agora da Academia Brasileira de Letras. Você tem o livro, né? Mas é um livro eu vi só você divulgando essa cagada, semana. Só porque tem é isso, cagada. as pessoas romantizam o empreendedor, romantizam. Ele é empresário, ele é empresário. Eu tenho meu próprio negócio, né? Eu tenho uns amigos que ainda seguem carreira corporativa e eles falam, Amad, o negócio é seu, você tem flexibilidade, né? Eu falei assim, depois que a gente empreende, vai a gente no vê fim que de semana, é uma falsa flexibilidade, né? Porque filho, é 24/7, não tem jeito. Mas eu gosto muito de, tirar um pouco essa visão romântica de ser empreendedor, porque é isso. São problemas diários da empresa, como um fluxo de caixa, uma ruptura. É um fornecedor que não me entregou no prazo a embalagem. Então, por exemplo, você tem uma noção, a gente começou esse processo de desenvolvimento... Foda, irmão! Não, a gente começou esse processo de desenvolvimento ano passado, mas efetivamente foi em fevereiro que a gente começou a fazer toda a parte de desenvolvimento de novas embalagens, né?
Cara, pra você ter uma noção, a gente tava desenvolvendo uma embalagem que era um conceito diferente. Chegou literalmente no dia de invasar, eu já tinha comprado do fornecedor. O laboratório falou que não estava dando a conservação necessária e que isso poderia dar risco. E foi literalmente, Daniel me ligou e falou assim, cara, o que você acha que a gente faz? Eu falei, Dani, vai dar ruptura, vai ficar sem produto, mas a gente não pode colocar um produto numa embalagem que pode ser que avarie o produto ou que não consiga dar preservação. E aí, putz, aí entra, volta, faz de novo, começa, e aí dá ruptura, impacta, querendo ou não, de alguma forma, faturamento, cliente perguntando e tudo mais. E aí a gente teve o, né, volta, pivota e vai para outro rumo, né? Faz outro jeito. Então a gente até, por exemplo, tinha programado o lançamento da marca nova para, tipo, julho. E aí, putz, a gente conseguiu só executar em setembro porque deu atraso. Então, assim, desde questões operacionais internas até a angústia do próprio empreendedor, que você chega em casa, deita no travesseiro e fica pensando em tudo que você tem que fazer de ideia, de coisa. Então... até vai nesse caminho que o Vitor tava falando da natação aí. Cara, assim, as pessoas falam, não, mas, pô, por que a Z2 não faz um gel? Cara, ideia é o que não falta, velho. Assim, só que aí quando você vai falar, Executar. não, beleza, vamos fazer, aí você vai falar com o fornecedor, não. Pra você mudar, sei lá, de azul pra verde, precisa comprar uma máquina nova. E aí você vai ter que comprar. Eu não sei o que é lá. Até a gente fala, é só produto. Pô, acessório também. A gente ia participar de um evento esportivo agora em setembro, que a gente teve que mudar a rota porque não ia ter uniforme pronto. Tipo assim, eu não ia ter coisa pra estar lá presente. Né? Então, assim, e tava correndo o risco das embalagens novas não chegarem. Então, eu participar de um evento para gerar um awareness de uma marca antiga, tipo assim, não faz sentido. Como assim? Então, assim, até às vezes o fornecedor do boné, da camiseta. Tipo esse assim. boné ficou bom, é que eu não... Então, isso... Muito estranho de boné. O Paulo não é do boné. Faz parte. Eu acho que a gente lida com problemas diários todos os dias. Mas é isso, cara. Empreender... Eu tinha uma empresa antiga, ainda existia essa história de dar cartão para as pessoas, né? E eu lembro que eu tinha uma planilhona, porque eu era diretor de tudo, mas minha função principal era trazer dinheiro para dentro de casa, então era comercial. E eu lembro que eu tinha uma planilhona, assim, de todo o meu pipe, assim, porque a gente não gastava dinheiro com CRM. E eu já tinha, na hora que eu bati 1000 reuniões, eu me permiti mudar o nome do meu cartão lá. E eu mudei para, em vez, porque basicamente a turma me chamava de CEO, mas eu me chamava de resolvedor de pepinos. Então eu era RP, só que RP é outra coisa, né? Só que o cara perguntava assim, você é RP? RP, mas RP não, estranho, você não é dono do negócio? Então, não, eu sou resolvedor de pepino. O que é RP? Mano, porque é isso. Eu tô falando, cara, você acha que você acabou de, acertei a embalagem, comprei já um estoque para, o ouro inteiro do negócio, você vai ter que devolver. Não deu certo, daí você vai, resolve esse. Aí dia seguinte é outro. Aí chega problema do fulano que é o influenciador que falou merda e não sei o quê. Aí você resolve outro, aí resolve outro. Então é o dia inteiro. Mas eu acho que o legal e o que ajuda é quando você alinha, né? Que você tem essa... eu acho que o que eu consegui aqui na Z2, que eu não consegui tanto na minha empresa antiga, tal. Outra época de empreender... empreender com propósito. E eu não digo, tipo, com propósito, tipo, você tem que ter o propósito. Mas, tipo, eu quero empreender por conta disso. Eu quero fazer. Não estou fazendo por conta de uma oportunidade de negócio que me apareceu e que eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Eu quero fazer porque eu acho que esse é meu chamado. E aí eu acho que vale a pena. Ring ou chamado. Mas cara. O chamado. Você é muito ruim, velho. Ô, Paulo. Gabi. Mas sabe uma coisa desse negócio que você falou? Só um ponto que eu acho que eu gosto muito de falar, porque dá uma desmistificada também nessa questão de empresas perfeitas e CEOs perfeitos e founders perfeitos e tudo mais, que é um exercício de se vulnerabilizar. O que eu quero dizer com isso? Minha esposa sempre fala assim, que ela vê beleza na vulnerabilidade, ou seja, quando você tá, né, às vezes se expondo, que você... Óbvio, quer dizer que você é um chorão, então. Que eu sou um chorão, né? Mas o que eu quero dizer assim, às vezes eu poderia vir aqui falar com vocês e a gente só fala dos êxitos, pô, né? Puta, ganhamos, aí eu pago uma revista pra estar lá na capa, aí eu... mas aqui tem, né, os Forbes. Tem os Forbes. Os Forbes. Ele é Forbes Não, underground.
Mas não é isso, mas é uma questão de que assim, putz, a gente às vezes só quer mostrar fortaleza, mas o que eu quero dizer, se vulnerabilizar é que às vezes se você expõe uma fragilidade ou alguma coisa que está acontecendo, você também tem a oportunidade de aprender com outro que passou pela mesma situação. Então assim, você também expor Total. isso é uma forma de você também, às vezes, abrir um espaço para uma conversa que você não teria se você quiser ser uma rocha todos os dias, entendeu? Ah, não. Isso, cara, você tem total razão e a gente é craque de fazer isso. Só que o meio a empreendedor, gente ele convida você a não ser isso. Esse que é a questão. Sim. Ele convida você a não E ser posso isso. falar? Ele espanta muita gente que às vezes gostaria de empreender, porque você olha lá os caras 99 e tal, os G4, os caras mega foda da vida, tá falando, mano, eu nunca vou ser um cara desse. Exato. Esses caras são impecáveis, né? Os caras vão trabalhar tudo, mano, De fantasia. cabelo bonito, Tudo passa até fantasiado. maquiagem. Eu falo, caralho, velho, esses caras são... Mas assim, eu tomei tanto na cabeça e aprendi tanto na primeira que eu falei, cara, se eu for empreender de novo, vai ter, assim, faço questão de ter um espaço assim pra ser completamente jogo aberto. Até sento esse pateta aqui pra gente ficar falando groselha exatamente do que a gente tá Sim. construindo, por que a gente faz as coisas que a gente faz. Erramos aqui, bater dá cabeça. risada, tal. E assumir erro, né? Eu acho que, Exato. assim, às vezes que a Total. gente, sei lá, errou, puta, vamos mostrar nossa fragilidade pro consumidor? Vamos, velho. E ó, você acabou. também tem que É parte da equilibrar. história, Putz, cara. o Daniel brinca comigo, não é pra ser chorão também. Não, você sim. ficar ali chorando as magas, pitanga. Não é isso. Você se vulnerabilizar é você trazer de alguma forma que você vislumbre uma troca que vai amadurecer, Exato. vai catapultar, não vai Mas- ficar te colocando na Mas fossa, é entendeu? na essência da palavra. O que é, né? É basicamente você não omitir o que é a realidade pra Sim, você. Sim. Que é literal isso. Cara, tô de peito aberto. A minha realidade é essa. Eu trabalho desse jeito, eu faço assim. Eles vão te copiar, tal, não sei o quê. Cara, tenta. Exato. Com verdades, né? A verdade Tenta. é a essência da Exato. verdade. E assim, eu acho que outro ponto legal da Mad que tem bastante vínculo com a gente é tipo, a marca tem cara, né? A marca da Mad tem a cara de vocês. O dono não se esconde. Você é uma pessoa, né? Vocês são pessoas que vivem o que vocês constroem como Exato. propósito de marca. Isso dá uma veracidade, né? Exato. O cara que vai fazer a prova e tá consumindo seu produto fala, cara, olha o cara que faz o produto aqui. E E se ele ele tá- mandar uma mensagem pra você, você vai responder, né? Exato. Tipo, pô, eu preciso falar que, sei lá, reclamar ou elogiar, eu vou no seu Instagram e vou falar pra você. Total. Isso é foda, hein? Agora É. tá bem, velho. Tem que tomar até cuidado com o espaço que você Valeu, abre, né? velho. Porque o povo Mas, quer... no geral, quer produto, né? Não, mas... É bom que o Vitor dá. Cala a boca, Pode irmão. mandar mensagem pra ele. Ô, que isso, velho? Pedindo apoio. Tava falando disso agora, não dou Conta a porra sua nenhuma. história. Conta o que Dou você vai porra fazer. nenhuma. Complicado. Não vamos entrar nesse Isso assunto, aqui não. é dinheiro da Duda, velho. Vai as fraldas aqui, velho. Não dou nada, velho. Dou nada, dou boleto. É isso, né? Temos. É isso, cara. Pô, legal. Que baita viu? história. Cara, Boa, eu que agradeço. 5 anos, dos próximos 5, uma história próspera aí, de muito sucesso. Orgulho de estar junto com vocês aí nessa primeira colaboração juntos aí na assinatura. E é isso. Obrigado também. Valeu, Dani. Valeu, Daniel. ó, vou Pela mandar pra ele. participação. Tem que Marca uma mandar. próxima pra ele Vai vir de ser o BH pra primeiro cá. a A assistir. participação foi essencial. Nossa, a empresa não vive sem você. Eu te vejo na Flórida, mano. Boa. Vou ganhar do seu tempo lá, cuzão. É isso. Boa, galera. Obrigado mesmo. Acho Valeu. que é isso. Obrigado. Papo bom. Casa é sua. Valeu. Valeu, Falou, filho. valeu.